que significa na prática e quais foram os critérios adotados pela Agência Internacional de Risco chamada SIP para mudar a sua avaliação em relação ao Brasil na última semana? Fique aqui para você saber 3 coisas fundamentais para estar bem informado sobre esse assunto. Olá, eu sou Diogo Santos, sou economista, você está acompanhando o novo episódio de Almoço Grátis, programa da TV Grabois. Hoje vamos analisar essa mudança anunciada por uma das grandes agências de classificação de risco em relação à sua avaliação sobre o Brasil. Em primeiro lugar, o que são essas empresas, essas agências de classificação de risco? São grandes empresas privadas, que atualmente no mundo são 3 grandes empresas que monopolizam esse mercado de avaliação de risco de países e empresas. E o que elas fazem? Elas basicamente querem transmitir para os grandes fundos internacionais, para o grande capital financeiro, mundo afora, qual é a sua avaliação em relação a países e empresas em um critério específico. Se esses países são bons ou mal pagadores. Se esses países têm ou não têm condição de honrar as suas dívidas. Se alguém que aplique nesse país tenha o risco de sofrer um calote ou não. Essa é a avaliação. Não existe uma avaliação mais global do funcionamento da economia, mas sim é um olhar específico sobre algumas variáveis das economias, com esse objetivo claro de poder estabelecer, de poder dizer o que ela entende para o investidor, para aqueles grandes fundos que administram o capital financeiro internacional, se vale ou não aplicar recursos em determinado país, em determinada empresa. Então é um objetivo bem estrito e é uma análise bem estrita. E o que ela fez agora em relação ao Brasil? Bom, o Brasil, desde 2015, deixou de estar entre as classificações superiores dessas agências, sobretudo a Standard & Poor's, que agora alterou a nota do Brasil. Antes, as notas mais altas são aquelas chamadas de grau de investimento. E o grau de investimento, o que ele significa na prática? Significa que fundos de investimento, grandes empresas que administram recursos financeiros, que preferem, que tenham uma conduta de aplicar em locais, em empresas e países mais seguros, vão preferir essas empresas e esses países que têm grau de investimento. Ou seja, esses países vão atrair mais esses recursos estrangeiros. O Brasil perdeu essa classificação e entrou em classificação especulativa, que passa a ser um país que não tem risco de dar um calote, não tem risco iminente de calote, mas que é menos seguro que os outros países que tem grau de investimento. E o Brasil vinha desde 2015 e está desde 2015 nesse patamar especulativo, segundo a classificação dessas agências. O que foi alterado agora não é a nota do Brasil, é a perspectiva que a SP tem de que a economia brasileira no próximo ano, nos próximos 2 anos, possa ter uma elevação da sua nota. E o que isso significa em termos práticos? Em primeiro lugar, é preciso saber, para entender esse assunto, qual é a perspectiva teórica e ideológica que essas agências elas adotam para analisar o país. Bom, essas agências estão interessadas em transmitir para os mercados financeiros, para os grandes investidores internacionais, aquilo que eles entendem como os critérios necessários para aplicar ou não recurso em um país. É a partir da perspectiva desses investidores, da perspectiva dessa fração do capital financeiro, que elas, portanto, avaliam os países. Se é, então, a partir desse prisma, qual é então os critérios levados em consideração? São os critérios teóricos baseados na visão liberal de economia. E aí tem um segundo ponto importante para a gente entender. Quais foram os critérios levados em consideração para alterar a nota do Brasil neste momento? 2 questões básicas ficam bem claras no documento divulgado pela SP. Em primeiro lugar, a aprovação do novo arcabouço fiscal. A SP entendeu que, com a aprovação, com o andamento da aprovação do novo arcabouço fiscal, o Brasil não tem uma perspectiva de ter um crescimento desenfreado do seu endividamento, do endividamento público. Portanto, o Brasil não tem um risco de criar um grande endividamento e ter o risco de dar um calote naqueles que detêm a dívida pública brasileira. O segundo critério adotado pela SP para reavaliar a nota do Brasil é que o governo brasileiro atual não terá condições de alterar as reformas realizadas desde 2016 no país. Ou seja, desde o golpe de 2016, governos Temer e governo Bolsonaro. Para eles, a atual condição institucional do Brasil, dadas as circunstâncias
da maior dificuldade do governo brasileiro de aprovar no Congresso Nacional reformas, faz com que não se tenha uma perspectiva de que essas reformas sejam revertidas. Quais reformas? Eles citam lá no documento. Autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, reforma trabalhista e a própria regra fiscal, que à época era o teto de gastos. Então, portanto, o que eles veem como perspectiva positiva para o Brasil é que essas reformas não serão revertidas pelo atual governo. O que se vê, portanto, que eles trazem como avaliação positiva essa série de amarras que foram construídas ao longo dos últimos anos contra a ação do governo brasileiro no sentido de coordenar o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, a ASP tem uma visão absolutamente liberal do que é o melhor para o país nesse momento. Assim, podemos tirar algumas conclusões do que significa essa reavaliação da ASP. Em primeiro lugar, em termos conjunturais, por conta do cerco que o governo brasileiro tem vivido, seja pela diretoria do Banco Central, pela imprensa liberal e pela burguesia financeira local, ter uma agência internacional que faz parte desse complexo ideológico da burguesia financeira, que está dizendo que a perspectiva da dívida pública brasileira não é de crescimento desenfreado, isso ajuda o governo nesse esforço, nessa luta para abrir espaço de manobra para ter uma situação econômica menos restrita, menos restringida pela ação da política monetária como nós temos atualmente. A avaliação da SP é menos conservadora, inclusive, do que a própria avaliação divulgada por setores da imprensa liberal e do mercado financeiro local, que fizeram um alarde dizendo que o novo arcabouço fiscal não ia controlar a dívida pública brasileira. Então a SP, nesse aspecto, conjunturalmente, reforça essa luta, do governo brasileiro atual no sentido de abrir espaço para a ação do Estado na política fiscal, na política econômica de modo geral. Por outro lado, como acabei de dizer, a SP faz parte desse complexo ideológico da burguesia financeira e, portanto, eles atuam no sentido de que os governos não se desviem dos interesses dessa fração da classe dominante. Por exemplo, foi em 2015, num momento bastante conturbado da vida política brasileira, que a SP diminuiu a nota do Brasil, que inclusive foi muito criticada à época, que não havia motivos para retirar do Brasil o grau de investimento. Mas foi assim, foi feito pela SP, e isso ajudou a criar um ambiente contrário ao governo Dilma à época. Nesse momento, então, conjunturalmente, tem esse fator positivo, mas é preciso levar em conta que não há porquê, de modo algum, o governo brasileiro, em busca de ter a nova nota de grau de investimento, que não faça aquilo que é necessário fazer em termos de recuperar instrumentos para o Estado brasileiro coordenar o desenvolvimento nacional, a despeito do que pense a SP sobre isso. Porque o que vai fazer o Brasil reencontrar uma rota de desenvolvimento que seja favorável ao seu povo é o Estado conseguir coordenar os instrumentos necessários para que isso aconteça. Então essa é uma primeira conclusão importante. E uma outra e última conclusão é que esse esforço geopolítico e geoeconômico de países como Brasil, China e outros, especialmente o BRICS, que estão fazendo um esforço de mudar regras, de tentar revisar regras do sistema econômico internacional, é importante também considerar a necessidade de alterar o papel, ou no mínimo regular o funcionamento dessas agências. Porque, a despeito do que a gente goste ou não, essas agências têm um papel relevante na forma de orientar as decisões de agentes públicos e privados na sua decisão de onde aplicar recursos. Portanto, é preciso que esses países subdesenvolvidos, como o Brasil, que estão nessa luta para reorganizar o sistema financeiro e econômico internacional, que também olhem para essa necessidade de rever o papel e, sobretudo, os critérios de avaliação que essas agências adotam, que são muito estreitos e não levam em consideração a necessidade de esses países realizarem uma política econômica autônoma para melhorar as condições de vida do seu povo. Então terminamos aqui o nosso vídeo. Comente aqui o que você achou, o que você pensa dessa mudança de avaliação da SP em relação ao Brasil. E também comente aqui as suas sugestões de novos vídeos, novos temas para a gente abordar no nosso programa Almoço Grátis. Um abraço, até lá!